Bom, estamos de volta agora para falar sobre essa sexta semana, com jogos muito interessantes, surpresas para variar um pouco, né? Essa temporada é sempre uma loucura, né? Não dá para cravar mais nada. Quero dizer que agora eu tô aí incríveis 4 pontos na frente dos meus amigos, acertei 7 jogos e esses aqui acertaram apenas 4, né? Ninguém manda eles irem igual em todos, né? Tem que fazer um negócio diferente, né? Bicho, olha essa temporada, tá louco. Eu acho que é isso aí. Mas então é isso, né? Então vamos começar falando de Indianapolis e Tennessee. A vitória do Tennessee Titans, né? Conseguiu aí fazer valer o mando de campo, o Mariota voltou, né? O que é sempre positivo pro time. E o que vocês acharam aí desse jogo? Foi um jogo interessante, né? Grande jogo dos Titans, principalmente pelo segundo tempo, né? O primeiro acabou não conseguindo jogar muito bem, mas no geral dominou o relógio, 35 minutos de posse, quase 36 contra 24 dos muita coisa. Cansou a defesa dos Colts, o ataque terrestre funcionou bem, Derrick Henry passou das 100 jardas, Marco Murray com um jogo bem consistente também, correndo e recebendo, de novo ajudando nesse ataque terrestre com bons bloqueios. E também ajudando o Mariota, tá 100%, a gente percebeu isso, mas eu acho que ele fez um bom jogo, passou das 300 jardas. Eu acho que sem ele também o time não teria ganho, então é um time que ainda tá brigando pelos playoffs. Eu acho que precisa evoluir ainda, a gente espera mais desse time, principalmente defensivamente, mas eu acho que tá na briga ainda dentro dessa divisão. O Titans já tava entrando naquela mesma categoria dos Raiders, talvez, né, como grande decepção, e uma derrota hoje também seria dessa mesma forma, né? Mas importante vencer em casa um adversário de divisão. Mariota voltando, eu acho que ele faz total diferença para esse time. Sem ele, a equipe dos Titans acaba virando outra equipe, uma equipe bem mais inferior, né? E, obviamente, também a gente sabe como essa divisão ela é decidida principalmente pelos duelos entre as equipes da própria divisão, como a gente já comentou aqui. Então, uma vitória como essa dentro de casa dá mais moral para essa equipe do Titans seguir brigando, porque qualidade o time tem. Bom, vamos prosseguir então agora, falar sobre o jogo de quinta-feira, né? Philadelphia e Carolina. O Philadelphia com uma vitória muito, muito importante, né? Fora de casa. Os dois times, a gente até comentou antes que eram muito equilibrados, né? O Carolina evoluiu, o Philadelphia tá sendo uma das grandes surpresas da NFL até o momento. E realmente o Philadelphia saiu com a vitória, né? E acho que a grande diferença do jogo foi, de fato, a atuação dos dois quarterbacks, né? Enquanto o Wentz lançou para 3 touchdowns, o Cam Newton foi interceptado 3 vezes, né? Então esses erros pelo lado aí do quarterback do Carolina, acho que custaram o jogo pro time que acabou com a derrota em casa, né? Exatamente. O Eagles está dominando a NFC por enquanto, né? Mostrando que é um time que vai brigar pelo título da divisão, né? E quem sabe tentar chegar mais longe nos playoffs, né? Tá surpreendendo por enquanto. É um ataque que está funcionando muito bem. O Wentz está cada vez melhor, está lançando bem a bola. O ataque terrestre também está funcionando. Então tudo está ajudando esse ataque, né? O Wentz não precisa ficar só lançando a bola, né? O Blount está conseguindo bons avanços durante o jogo, né? E destaque também para essa defesa, o Fletcher Cox estava questionável, né? E a gente viu a importância dele durante o jogo, né? Pressionando muito o Ken Newton, né? Que teve muita dificuldade nesse jogo. Destaque também para o calouro Douglas, o Rasul Douglas, cornerback, está jogando muito bem. Eu acho que pelo menos o futuro dos Eagles, né, nessa secundária pode ser bem interessante, né? Com o Sidney Jones jogando o ano que vem. Então, e do outro lado, o Carolina tinha que mostrar nesse jogo que era de verdade, né? Ainda mais nessa divisão, aproveitando a derrota dos Falcons, né? Seria muito importante ganhar esse jogo. O jogo terrestre não funcionou, o Stewart não está jogando bem. Eu não estou gostando como eles estão utilizando o McCaffrey. Ele é um jogador que recebe muito bem, mas é um running back. Ele praticamente só é um recebedor, né? Ele jogou muito bem recebendo a bola, mas ele precisa correr. No college ele corria muito bem com a bola. Ele é um running back completo e eles não estão utilizando bem. São 5, 6, 7 carregadas por jogo. É muito pouco para um jogador que veio para ser o substituto do Stewart, né? Então o Ken Newton também não conseguiu jogar tão bem como nas 2 últimas partidas, né? No segundo tempo ele até forçou muitos passes, campanhas que ele poderia ter utilizado melhor o tempo, chamadas ruins, forçando muitos passes, né? Interceptado também. Então é um time que
não tá muito equilibrado ainda, então a gente não consegue confiar tanto, né, nesse time dos Panthers. O Eagles mostrando que é uma realidade, a gente pode confiar nesse time. A gente esperava ter um jogo mais equilibrado do que foi, porque no final acabou sendo equilibrado, mas no começo o Eagles dominou, né? Sim. E exatamente, acho que pelos erros que a gente falou aqui do Panthers. Porque, pelo menos na minha opinião, esse time do Panthers é mais preparado que era teoricamente mais preparado que do Eagles para essa temporada, né? Porque era um elenco que já tinha um pouco mais rodado, um elenco que já se conhecia mais, né? Um elenco que vinha de boas temporadas. Mas nesse jogo a gente viu que é diferente. O time do Eagles está muito mais entrosado, muito mais confiante. Eu acho que um pouco da questão do jogo corrido dos Panthers também passou pela defesa dos Eagles, né? Porque eu acho que o meio da defesa foi tão bem que as chamadas para correr ali pelo meio, eu acho que não interessavam o Carolina porque não estava funcionando, né? Sim. Aí você vai pôr um jogador como o McCaffrey, que já não é o jogo tão dele, esse jogo de contato pelo meio, né? Ele gosta de cortar, gosta de receber bolas. Então acho que também, talvez um pouco por isso também Carolina não quis apostar nesse tipo de jogo, mas eu acho que mérito total para Filadélfia, poderia até ter vencido novamente com mais facilidade, né? De novo a equipe acabou sofrendo um pouco no final, porque não precisava. Eu acho que dominou muito mais o jogo do que o placar mostra, né? Acho que os turnovers, a gente falou aqui que os turnovers iam fazer muita diferença nessa partida por serem dois times muito equilibrados, e foi exatamente isso que aconteceu, né? O Panthers aí entregou a bola 3 vezes, os Eagles capitalizaram em cima desses erros e saíram de campo por uma vitória merecida. Eu acho que o destaque total realmente é para esse ataque. A gente vê jogadores aí como o Aguilar, que ano passado era muito questionado, né? Outro jogador esse ano, né? E esse ano tá jogando até uma posição um pouco diferente, tá jogando ali num slot, né? Ele é muito rápido, então assim, eu acho que ele encontrar a posição dele. O Wentz está extremamente preciso nos passes, você vê que ele está confiante, você vê que a bola sai da mão dele na hora certa, né? E vem sendo aí um dos melhores cornerbacks da NFL nesse ano. Eu acho que ninguém, ainda mais agora com todas essas lesões, aí já entra aí no papo para MVP até, né? Sim. Mas surpreende bastante esse Eagles 4-1, só que merecido. Eu acho que o time tá jogando bem dos dois lados da bola, né? A gente sabia da força da defesa, o ataque tá bem, e se a secundária repetir de novo aí, pelo menos roubando as bolas como roubou nesse último jogo, eu acho que esse time vai ser competitivo até o fim da temporada, assim, vitória justa. Então vamos aproveitar e falar aí de Detroit e New Orleans, né? Um jogo marcado aí por muitos erros do Matthew Stafford, né? Foram 2 fumbles, um deles dentro da endzone praticamente, né? E 3 interceptações. Dá pra dizer que o Saints venceu basicamente em cima disso, porque não foi uma atuação assim absurdamente espetacular do ataque, né? O Drew Brees nem precisou fazer o que a gente tá acostumado. Ele lançou só 186 jardas, né? O que pro Drew Brees é pouco. Exato. E ele também foi interceptado, né? 2 vezes também, inclusive uma que ele lançou a bola e o cara tava 5 jardas da endzone, né? Foi uma chamada bem estranha, inclusive, mas a linha ofensiva do Lions tá muito complicada, né? A gente pode falar que o Stafford ali, em um dos fumbles dele, foi absurdo o tempo que ele ficou prendendo a bola ali dentro da endzone, né? Foi um erro dele mesmo. Isso. Mas mesmo assim tá difícil, ele não tem tempo para lançar a bola, ele sofre um monte de pancada, a gente já sabe que ele tá lesionado. Nesse jogo ele teve até um momento que os médicos ali estavam falando com ele para ver se ele tava bem, se ele ia voltar. Então, o Lions tá errando muito nesses pontos, né? Tem que melhorar esses pontos. E o Saints, por outro lado, apesar de ter começado ruim, né? Começado mal a temporada, já está com mais vitórias do que derrotas. E realmente, talvez o Marcos acerte. Talvez o Saints seja a surpresa do ano, né? Por que não? Tá no caminho, né? A saída do Peterson foi boa para todo mundo, né? Jogou bem nos Cardinals e os Saints conseguiram aproveitar ainda mais o seu jogo corrido. No jogo foi o principal destaque, né? O Ingram jogou muito bem com 2 touchdowns. O Kamara também teve um bom jogo. Então, se o Drew Brees não conseguiu ter seu melhor jogo, foi o ataque terrestre aqui que dominou essa partida, né? Mostrando também que o Lions tem um pouco de dificuldade também contra o ataque terrestre. E a defesa com bons números, né? Apesar de ter tomado 38 pontos, que é muita coisa durante um jogo, teve 5 sacks, conseguiu chegar no Stafford, teve interceptação, fumble. Então é uma defesa que está começando a mostrar novos elementos. Se ainda não é uma grande defesa, está mostrando evolução em relação às últimas temporadas, né? O Ken Robinson jogando muito, o Lightmore mostrando que é um grande cornerback. Então tem futuro nessa defesa. Já os Lions
como você falou, a linha ofensiva, a gente esperava uma evolução em relação à última temporada que não conseguia proteger o Stafford. Pelo contrário. E, de novo, não está protegendo. Sentiu também a falta do TJ Lang, também, que não jogou. Também foi um fator bem complicado para o time. O ataque terrestre também não funcionou muito bem. E de novo, né, a gente espera que o Stafford consiga jogar o jogo inteiro, assim, né, em alto nível, não só no final da partida. Foi aí que o time estava 45-10, era uma vantagem muito grande. Né? Então, e aí o time conseguiu chegar aos 38 pontos, mas também falhou, teve interceptação, então é o tipo de jogo que a gente quer ver os Lions ganharem. Foi um jogo bem engraçado, né? 90 pontos em um jogo só é muita coisa. Antes quase todo jogo com muitos pontos, né? Mas é o tipo de jogo que a gente quer ver os Lions ganharem para provar que o time é bom, né? É um jogo muito importante, que ainda mais que agora que o Rodgers tá fora da temporada, seria muito importante ganhar esse jogo para ficar na frente dos Vikings também, que acho que são os dois que vão brigar pela essa divisão. Então o Saints tentando mostrar que é a surpresa da temporada, e o Lions a gente fica aquela dúvida, até que ponto eles conseguem chegar na temporada. Acho que o Lions, como vários times da NFL esse ano, eles estão muito irregulares, né? Eu acho que essa é a palavra que está marcando a temporada, e o Lions é só uma prova disso. Até antes desse jogo, a gente até falava que o Saints chegava mais equilibrado para a partida do que os Lions, né? A gente até apostou no Saints exatamente por isso, e foi o que aconteceu em campo. Como o Michel falou, chegou um momento da partida que estava 45-10 para a equipe da casa, né? Então, assim, por quem vê o placar, acho que foi um jogo equilibrado, mas os Lions eles tiveram que correr atrás do placar lá nos últimos quartos, né? Então, o Saints dominou realmente a partida. Essa defesa, ela tá mostrando evolução, se não tanto na questão dos pontos, mas nas jogadas, né? Porque tá roubando a bola, tá pressionando o quarterback, né? Eu acho que isso é essencial, acho que aos poucos a defesa vai evoluindo também em outros quesitos, mas é um bom sinal para essa equipe do Saints, que é até estranho falar quando o Saints vence por causa da sua defesa e do seu jogo corrido, que também foi muito bem, como você falou. Então, vamos ver se isso vai se tornar uma constante para esse time, porque a gente sabe do poder do Breeze, dos seus recebedores, eu acho que todo mundo conhece, mas a partir do momento em que a defesa começar a ser mais regular, o jogo corrido também, o Saints, como a divisão está extremamente aberta esse ano, com o Falcons jogando sendo irregular, com os Bucks também sendo uma grande decepção, e os Panthers também, né, com alguns problemas, o Saints entra na briga. O Saints é um time que também tá vencendo em casa, né, voltou a vencer em casa, e com o Breeze a gente sabe que, né, sempre tem possibilidade de brigar por playoffs. A gente vê como, a gente vai falar até como vai ser a vida dos Packers sem o Rodgers. Então é um pouco parecido. Eu acho que o Saints sem o Breeze é meio que como se fosse o Packers sem o Rodgers, né? Eu acho que faz... Então... Eu acho que até proporcionalmente pro Saints é pior. Exatamente. Porque por mais que hoje em dia o Rodgers seja mais jogador do que o Breeze, mas o time do Saints é pior do que o time do Packers, na minha opinião. Então, né? Então, assim, eles têm o Breeze saudável e tem um time que teoricamente está evoluindo, né? E de outro lado, como a gente falou, os Lions extremamente irregulares. A linha ofensiva está mostrando mais dificuldades do que a gente esperava, eu acho. Foram muitas mudanças, né, do último ano para cá, mas a gente não esperava tantas dificuldades. E a defesa também, né? Tomou 50 pontos. Tudo bem, tiveram alguns pontos que vieram da defesa, né? Mas também não conseguiu parar principalmente o jogo corrido do Saints, que não tinha feito um jogo, acho que, tão bom quanto fez nesse domingo, né? Então os Lions, acho que assim... Eles deram uma sorte, porque realmente não vai ter o Rodgers até o fim da temporada. Eu acho que isso é uma boa notícia para essa equipe. Mas vai ter que jogar muito mais. Vai jogar muito mais, porque até o próprio Vikings está na briga, né? As duas equipes ainda se enfrentam de novo. Então o Lions é um time talentoso, mas muito irregular. E a gente sabe que se você ser muito irregular na NFL, você acaba ficando pelo caminho. E até porque eu acho que um ponto positivo pro Lions agora é o bye, né? Que eles vão descansar na próxima semana. E para esse time, eu não necessariamente eu acho que sempre um time que tá mal, o bye faz bem. Eu acho que é bem... pode ir pros dois lados, mas para esse time, ainda mais pro Stafford, né? Que tá machucado, tá cansado, precisa dar... É o melhor momento possível, exato, para reorganizar tudo. Acho que o Lions vai brigar, vai ser competitivo até o fim da temporada, mas tá jogando abaixo do que a gente esperava, com certeza. Claro. E agora então vamos falar justamente sobre os dois rivais de divisão do Lions e da triste notícia, né? Que realmente foi a notícia do domingo, né? A lesão do Aaron Rodgers e o jogo entre os Packers e os Vikings, né? Os Vikings venceram, a gente aqui, todo mundo apostou no Packers, mas também não tinha como a gente saber que o Rodgers ia se machucar, né? Acredito que com ele em campo a história teria sido bem diferente, até porque ele se machucou muito no início do jogo, né?
E provavelmente ele tá fora da temporada. Se não tiver fora da temporada, já saiu uma notícia que ele deve ficar fora pelos 8 jogos no mínimo. Não tem. Ele não volta mais. Exatamente, é muito difícil, né? Ele só voltaria, por exemplo, na semana 15, 16, 17, se o Packers ainda tiver chance, né? Senão não tem nem por que arriscar, é melhor deixar ele descansar mesmo. Então, realmente muito difícil. Lesão triste, uma notícia triste. E o Vikings, por outro lado, é o líder da divisão agora, né? Com essa vitória. Não precisou nem contar, né, com uma atuação boa de ninguém, não teve nenhum destaque. Eu acho que o McKinnon foi o principal. Foi o principal, mas eu acho que o principal ponto mesmo foram as 3 interceptações do reserva, né, do Hundley, né? Isso. E, obviamente, daí o Vikings acabou capitalizando um pouco mais do que o Packers, que não conseguiu fazer nada e ficou com a vitória, né? A defesa de novo dominante, né? Conseguiu parar a única arma que os Packers poderiam usar sem o Rodgers, que é o ataque terrestre, e não funcionou. O Aaron Jones não conseguiu jogar bem, nem o Montgomery, então foi fundamental a defesa parar o ataque terrestre para ter tranquilidade, né? E a gente está vendo o Case Keenum tem a sua melhor temporada. Não é uma espetacular temporada, mas para um quarterback do nível dele, ele está fazendo um bom trabalho, né? Ele recebeu muita pressão. Teve bons jogos já. Ele recebeu muita pressão, né? Porque são 2 quarterbacks machucados no time, então você acaba olhando o Case Keenum, não vou esperar muita coisa dele, mas ele tá conseguindo trabalhar bem. O Dalvin Cook se machucou, mas o McKinnon também tá conseguindo jogar correndo bem com a bola, né, ajudando o time. Então, não foi um grande desempenho do ataque, mas foi isso, eficiente, né? Foi eficiente, interceptações, o ataque parando o ataque terrestre dos Packers, então foi muito importante essa vitória para conseguir a liderança, né? Aproveitou ainda que os Lions não ganharam o jogo, então o Vikings mostra um time competitivo, acho que vai brigar até o final por essa vaga nos playoffs. Agora vai, ainda mais agora, né? E o Packers, sem o Rodgers, acabou a temporada. A gente sabe que o time é bom, tem bons valores ali nos dois lados. Não bom o suficiente. É que com o Rodgers a gente pensa em Super Bowl. exatamente. Sem ele a gente não pensa em Super Bowl. Acho que acabou a temporada, pode brigar. O Rodgers estava de novo pago para MVP. Né, como sempre. Agora, sem ele, muito difícil. E se o ataque terrestre também não funcionar, vai ser uma campanha ainda pior, que a gente pode imaginar. Então, a defesa também teve alguns problemas ontem, né, principalmente parando o ataque terrestre, que não conseguiu. Né? Então, infelizmente, é um time a menos na NFC brigando por uma vaga nos playoffs. Né? E para os adversários é muito bom. Você não enfrentar o Aaron Rodgers é uma pressão a menos na tua vida. Né? Ontem foi um domingo perfeito para a torcida dos Vikings, né? Porque realmente o Lions perdeu. A equipe venceu em casa e contou com essa lesão do Rodgers, né? Eu acho que a gente antes do jogo conversava das possíveis chaves para os Vikings surpreenderem os Packers. E a gente falava exatamente disso, né? Que a defesa fosse pressionar o ataque e parasse o jogo corrido também e pressionasse o Rodgers, não deu outra, né? Sim. Pressionou tanto que acabou machucando o jogador, mas enfim, foi um lance isolado. Mas a questão é que realmente a defesa parou o jogo corrido, né? Que tinha ido muito bem contra os Cowboys, tinha surpreendido todo mundo. E do outro lado da bola, o que realmente não precisou fazer tanta coisa, ele só precisou realmente, o que a gente sempre fala, cuidar bem da bola. O jogo corrido melhorou um pouquinho com o Murray, achei ele um pouco mais confiante nessa partida, né? O jogo aéreo não teve o Diggs, mas o Tyren, como é que é o nome dele? Rudolph, perdão. Jogou muito bem, o Thielen jogou muito bem de novo, a gente sabe que ele é um recebedor muito confiável. Então deu tudo certo pro Vikings, eu acho que esse time tem que jogar dessa forma, não é um time que arrisca tanto, né? É um time que tem suas limitações e sabe jogar isso, tem um esquema todo voltado para isso. E como a gente falou, é o líder da divisão, né? Nem parece que se esforçou tanto para estar lá, mas é o líder... até curioso. É até curioso, mas é o líder da divisão e é um time extremamente competitivo. Eu acho que sempre vai ser difícil enfrentar o Vikings, né? E do outro lado, pros Packers, infelizmente, como a gente conversava, é realmente Super Bowl impossível sem o Rodgers. Até pela força dessa conferência, né? Tem muitos times bons. Fica até um pouco difícil saber qual vai ser o objetivo da equipe pra frente agora, né? Porque você ainda tem condições de brigar por essa divisão. Eu acho que não tem por que descartar. Eu não acho que a torcida do Packers tem que jogar a toalha já. Obviamente vai ter um quarterback sem experiência, porque eu não acho que o Packers vai contratar outro jogador para essa posição. A franquia não funciona assim. Eu acho muito arriscado nesse momento também. Mas eu acho que o time vai ter que arranjar outras alternativas. A defesa vai ter que jogar melhor, vai ter que começar a forçar mais turnovers, a roubar mais bolas. E o ataque é a mesma coisa. Eu acho que o jogo corrido vai ter que dar um jeito de funcionar, mudar algum sistema de jogo. Eles vão ter que se adaptar ao estilo ao estilo do Hundley também, porque ele é um quarterback um pouco mais móvel, então
Eu acho que tem que tirar um pouco dessa pressão dele, se for ficar forçando para ele lançar. parecido com os Bears, né? Que corre muito com a bola. Exatamente, exatamente. Tem que abrir o jogo para ele, play action, aí eu acho que fica um pouco mais fácil e eu acho que o time tem bons recebedores, isso é importante para ele, né? Ajuda bastante, um quarterback que é quase um calouro. Então o Packers vai ter que se arrumar agora para essa temporada, mas ao mesmo tempo acho que a torcida já sabe que se não for nem para os playoffs não é nenhum absurdo. Eu acho que o ponto principal, na verdade, daqui é que justamente quarterbacks que nem o Aaron Rodgers, eles maquiam, né, o time, né? A gente até já conversou sobre isso, porque a defesa do Packers não é boa, né? Ela não é nem de longe uma das melhores da NFL. Mas com o Rodgers, você acaba não percebendo isso. Porque às vezes o time toma 30 pontos, mas faz 37 e ganha. Sim. Aí você nem dá atenção pelo fato da defesa ter jogado mal. Agora, sem o Rodgers, cara, muito difícil. Porque se você parar pra pensar, apesar de inconstante, a defesa do Lions é melhor do que a do Packers. E a do Vikings nem se fala, muito melhor. Sim. E agora, sem o quarterback, o ataque acaba ficando no mesmo nível. E até porque não, talvez um pouco abaixo. Porque pelo menos o Stafford, obviamente, é melhor do que o Hudley. E acho que até o Bradford, até o... Não, sim, tem mais experiência. Exatamente, eles são melhores. Então, acho que o Green Bay vai ter esses dois lados, talvez. Ou o time vai ficar totalmente sem moral e realmente não vai dar pra fazer nada, ou o time vai acabar tentando brigar, né, pelo orgulho. Pra mostrar que o time é mais que o Rodgers só. Mas é interessante o que você falou, porque acho que é uma das poucas vezes que a gente vai ver esse time não sendo comandado pelo Rodgers por um bom período de jogos. Então, assim, a gente sempre tem essa discussão. Porque a gente sempre fica naquela... O Rodgers só não ganhou outro Super Bowl porque o time do Packers não ajuda. Então vamos ver mesmo se é realmente isso, né? Se é ele que maquia tanto. Eu acho que sim também. Sim. Mas a gente vai ver agora até o fim da temporada. Bom, dando sequência à nossa análise, vamos falar aí sobre a derrota do Kansas City Chiefs, né? Sua primeira derrota no ano, a equipe jogando em casa contra o Pittsburgh Steelers. E novamente, né? Tá virando quase uma pequena freguesia, porque Pittsburgh venceu no passado nos playoffs. E nesse domingo voltou a vencer fora de casa. E eu acho que, bom, o destaque, né, além do jogo abaixo da média dessa equipe de Kansas, foi o jogo acima da média dos Steelers, né? Principalmente o jogo corrido, com o Bell. A gente falava na semana passada das dificuldades que o Big Ben teve lançando, a equipe acabou forçando muito esse estilo de jogo. E nessa semana o Steelers mudou totalmente a sua filosofia de jogo. O Bell foi o melhor em campo, eu acho que um dos melhores jogadores da partida, né? Correu para ir para 179 jardas. Fazia muito tempo, né, que a gente não via ele tendo uma partida assim tão constante. E eu acho que ele foi a principal chave dessa equipe, que foi muito bem nesse domingo. A defesa foi muito bem também, parou o Kansas City Chiefs. Né, o Kansas ali chegou a ameaçar uma reação só no último quarto, porque durante os 3 primeiros períodos foi um domínio dos Steelers, principalmente na parte defensiva do jogo. E eu quero saber de vocês, assim, o que essa derrota diz dos Chiefs, porque a equipe entrou como favorita, né, um jogo em casa, a gente sabe que o Chiefs é um time que em casa joga muito bem, mas perdeu para uma equipe dos Steelers que vinha aí sem moral, né, depois de uma derrota para os Jaguars em casa. Mas a NFL, ainda mais esse ano, a gente está vendo muita coisa acontecendo. Vocês acham que essa derrota pode atrapalhar aí um pouco a moral dos Chiefs, ou foi uma derrota normal para uma equipe que é muito, muito tradicional, né? Cara, eu acho que, pra falar assim, das duas equipes, então, primeiro de Kansas, eu acho que foi uma derrota, vamos dizer assim, normal e que não precisa de muito alarde. Sim. Eles têm que parar pra pensar que realmente não foi um jogo bom, mas comparado com a temporada foi um jogo bem atípico do time inteiro, né? O Hunt correu 20 e poucas jardas só. Ele ainda passou das 100, mas a maioria foi de recepção, né? Então foi realmente muito estranho. Mas não é o fim do mundo. É uma derrota que, na verdade, pode até ser boa. Porque, de repente, se o time ganha, quando chega lá, você acaba não vendo os pontos fracos, né, do time e acha que o time vai atropelar todo mundo, mas não é bem assim. Então é bom que, às vezes, perca um jogo ou outro pra mostrar que, por exemplo, aquilo que a gente falava do Alex Smith no começo da temporada, quer ou não, se repetiu aqui. Ele não teve uma atuação ruim, certo? Mas ele não fez nada além do feijão com arroz. Ele protegeu bem a bola, que é uma coisa que a gente sabe que o Alex Smith faz sem dúvidas. Isso é uma das principais características dele. Mas em nenhum momento, quando o time estava perdendo só de 6 pontos, ele realmente conseguiu criar uma jogada para alongar ali, um passe espetacular. Até teve um ou outro, mas não foi nada fora da média. E a questão na NFL, num geral, para você ser campeão do Super Bowl, que é o principal objetivo, né, principalmente do Kansas esse ano, que eu acho que é o objetivo deles, você precisa ser bem acima da média, a temporada inteira, principalmente nos playoffs, mas enfim, então é bom ver que talvez ainda o time inteiro jogando bem ainda esteja maquiando algumas coisas
que são médias, na verdade, né? Mas, claro que é muito cedo. Por isso mesmo, eu acho que é só uma derrota, não tem muito estresse. Tem que arrumar uma coisa ou outra, mas isso acredito profundamente, ainda mais com o treinador deles, que ainda assim é o melhor treinador da temporada, acredito que eles vão fazer, né? E agora, por outro lado, do Pittsburgh Steelers, eu acho que o que você disse nos últimos jogos fala tudo sobre isso. É um time que mostra como a NFL esse ano tá inconstante, né? O time vai lá e perde do Jacksonville Jaguars com 5 interceptações do Big Ben, uma atuação horrorosa. Você pensa, esqueça, esse Pittsburgh Steelers não vai a lugar nenhum. O que acontece na semana seguinte? Eles ganham do time invicto fora de casa. Então, é claro que o Steelers, historicamente, é um time que a gente nunca duvida, né? A gente nunca diminui o Steelers. Mas, independente disso, prova que realmente essa temporada, até o melhor time, por enquanto, que é o Kansas, contra um time que não estava empolgando muito, não é uma vitória certa. Então, acho que todos os times aí estão nivelados. Então, basicamente, a gente pode falar que qualquer coisa pode acontecer, né? A única certeza da temporada até aqui é a derrota do Cleveland Browns. É a única certeza. É verdade. Essa é a única... o Chiefs, né, não ganhou o jogo por causa do seu ataque, né? O Hunt, ele passou das 100 jardas, foi muito bem recebendo, mas não conseguiu correr com a bola. E aí você não tem o jogo terrestre, o Alex Smith precisava lançar mais a bola, o que não aconteceu. Exato. Ele não lançou tantas bolas, não foi tão eficiente, né, nessa parte. Então o ataque acabou não funcionando tão bem, só no final do jogo. Mas aí já não conseguiu mais. A defesa não foi tão culpada, apesar que ela cedeu muitas jardas, mas a característica dos Chiefs. Ceder muitas jardas, mas não tomou tantos pontos dos Steelers. Foi 19 pontos. Então, mas foi um grande jogo do Bell. Um grande jogo do Brown também, passou das 100 jardas, ele jogava muito bem. O Big Ben cuidou melhor da bola em relação ao último jogo, não tinha como ser pior, né? Mesmo assim foi interceptado, e aquele lance do touchdown do Brown, ele quase foi interceptado, né? Mas o Brown ainda conseguiu pegar a bola e foi o touchdown. Então a prova é que a fase dele não é boa, independente dessa vitória. Não é boa, né? Exatamente. Ao contrário da defesa, que jogou muito. Exato. Também a gente tem que avaliar isso, né? Conseguiu parar o Hunt correndo com a bola, ninguém tinha conseguido, mostrando como essa defesa é muito boa. Chegou no Alex Smith também pressionando, coisa que a defesa não conseguiu também chegar no Big Ben, né? Não pressionou tanto, né? Podia ter tentado pressionar mais. Mas o que você falou, eu acho que não é uma derrota que vai definir o time do Chiefs. Eu ainda acho que vai chegar longe, vai brigar pela conferência. Eu acho que é um time muito bom. E o Steelers mostrando ainda que é um time muito difícil de se enfrentar. Você tem que respeitar esse time. A derrota para o Jaguars não quer dizer nada. É um time que ainda pode chegar longe, pode brigar pela conferência, mas depende muito também do Big Ben. O Le'Veon Bell jogou muito bem, a gente confia nele, sabe que é um dos melhores jogadores da NFL, mas o Big Ben precisa melhorar, porque ele chegando com esse desempenho, por exemplo, num jogo contra os Patriots, por exemplo, fica difícil apostar em cima dos Steelers, mas eu acho que, como você também falou, foi até bom perder, né, para tirar um pouco dessa pressão, né, do time. A gente sabe que é um time de verdade, vai chegar longe, então é um jogo bom aqui para os dois. Eu acho que o Steelers vai brigar longe e o Chiefs também, os dois vão chegar longe, né, nesses playoffs. Dando sequência aí a nossa análise, o próximo duelo é o duelo entre duas equipes que vêm surpreendendo nessa temporada, né? E agora a gente até teve dificuldade para apostar um pouco nessa partida por causa do equilíbrio. E acabamos errando, né? Porque é o Jaguars e o Rams aproveitou, foi até a Flórida e venceu o rival aí. Um jogo que começou a 1000, né? Logo no primeiro minuto já tivemos 2 touchdowns, um de retorno dos Rams e o do Fournette, novamente indo muito bem na partida. Mas mais uma derrota dos Jaguars em casa, né? A gente tava falando dos Steelers, né? Porque o Jaguars foi até Pittsburgh, venceu os Steelers, foi muito bem, a defesa foi muito bem. E dessa vez enfrentando o Rams em casa, em uma partida que tinha tudo para mostrar que vai brigar pelo primeiro lugar da sua divisão, a equipe simplesmente não joga bem, né? Não joga o suficiente bem, não joga bem para vencer uma equipe que também é, digamos, do mesmo nível, uma equipe que a gente também... Não tem nenhuma disparidade. Exatamente, um jogo que o Jaguars poderia ter vencido, pelo talento que tem. Mas novamente faltou ser regular, novamente teve alguns erros, né? Principalmente do seu ataque. Foram 2 field goals errados também, né? Então acho que isso, pelo placar final, também fez alguma diferença na partida. Mas fica a lição, né? Uma boa vitória do Rams, que volta a brigar ali pela sua divisão. Vitórias fora de casa na NFL são muito importantes. Líder, por enquanto. Exatamente, líder da sua divisão, né? Seattle não jogou nessa semana. Mas são duas equipes que acho que vão continuar brigando alto aí por suas divisões? Cara, eu acho que o que a gente
Eu acho que sim, respondendo a sua pergunta. Mas o que eu falei do Pittsburgh, pra mim, se aplica ao contrário ao Jacksonville Jaguars. É um time que não dá pra confiar, cara. É impressionante. Não dá pra também dizer que o time é ruim, não é? Claro, a defesa é espetacular. O Fournette, pô, é um monstro, né? Aquela corrida de 75 jardas, ele foi espetacular de novo. O Bortles é ruim, né? A gente já sabe disso, não tem nenhuma surpresa. Mas, não, assim, em casa era... Cara, óbvio, são equipes equilibradas e tal, e é justamente nesses jogos que você tem que ganhar, cara. E aí foi lá e não ganhou. De novo, o Jacksonville acabou desperdiçando uma vitória em casa que deveria pra dar um passo além e não dá o passo além. Então eu acho que assim, é um time que não dá pra você bancar. Eu acho que o Jacksonville vai brigar porque também a divisão não é a melhor divisão de todas, certo? Apesar de que eu não acho que o Jacksonville nem de longe é o melhor time da divisão, mas... E também porque... a NFL esse ano tá muito equilibrada. Então, basicamente, tirando uns 5, 6 times, eu acho que todos os outros times ainda estão no páreo pra fazer alguma coisa. Né? Tem poucos times que realmente você descarta. Mas, então é isso, né? Eu acho que o Jacksonville não dá pra confiar. E, por outro lado, é uma vitória muito, muito boa pro Rams, né? Justamente o contrário. Eles jogaram contra um time do mesmo nível, fora de casa, e venceram. Os detalhes da vitória, a gente pode dizer que, né, a gente pode analisar, por exemplo, que o Bortles lançou a interceptação, o Goff não, que teve o retorno. Foram pequenos detalhes que definiram a partida, né? Não dá pra dizer que um lado jogou muito bem, outro lado, certo? Foi um jogo extremamente... Mas, exato, foi muito equilibrado, mas... Eu acho que a única coisa é 100% positivo pro Rams, vitória, o que importa é isso, um a mais na conta. E por outro lado, o Jacksonville, se continuar assim, não vai a lugar nenhum, porque precisa ganhar os jogos que precisa ganhar, é literalmente isso. Em casa, não tem o que falar. Eu vou fazer uma proposta pra eles lá pra não jogar mais em casa. Parece que eles não gostam ou não sabem ganhar. Joga em Londres, atropela os Ravens, aí vai em Pittsburgh, ganha dos Steelers, mas em casa não consegue ganhar os seus jogos. Então, eu acho assim que o nível do time, ainda mais com as lesões que o Texans teve, tem potencial para ser melhor que o Houston. Mas a gente vê a diferença de um time que tem quarterback e o time que não tem quarterback. Esse é o meu ponto. Então, é muito difícil você levar esse time mesmo com a secundária jogando muito. O Goff teve um jogo para 111 jardas, é muito pouco. E aí você vê aí no placar 27 pontos, aí você acha, nossa, o ataque dos Rams jogou muito bem. Mas não, teve o touchdown do kickoff, né, já no começo do jogo, e teve aquele punch lá que foi bloqueado e touchdown. Foi o principal ponto, acho. E aí, são 14 pontos de times de especialistas. Exatamente. Que foi exatamente a diferença do jogo, basicamente. Né? E o que o ataque sobressaiu é que o Gurley voltou a jogar bem. Teve um ótimo jogo aqui, né? Conseguiu correr muito bem com a bola. A gente sabe que essa defesa do Jaguars tem dificuldade em parar o jogo terrestre, né? Apesar de ter bons nomes ali. Então, ótima vitória dos Rams, mostrando que é um time bastante competitivo. Eu acho que vai brigar por playoffs até o final. Eu não sei se vai ganhar a divisão, mas eu acho que tem condições de chegar nos playoffs com esse time. A defesa também teve bons números, sacou bastante. O Bortles aproveitou, né, que ele é um quarterback que tem dificuldade em reconhecer pressão, além dessa linha não ser tão boa. Então, eu acho que foi uma vitória muito, muito importante para esse time. E o Jaguars vai brigar até o final, porque essa divisão ela é bastante equilibrada, né? Nenhum time dispara a ponto de você não conseguir chegar